Mais 3 episódios irados de Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. E agora a gente já começou a ver quem tava por trás do incêndio. O Lone já começou a mudar de rumos. E tivemos uma coletânea de trajes novos interessantíssimos do Cabeça de Teia. Todos patrocinados por Norman Osborn, claro. Isso sem contar em outra enxurrada de personagens interessantes e referências que apareceram nos episódios 3, 4 e 5. Então bora começar pelos personagens que apareceram. Primeiro vem 2 que receberam tecnologia de aprimoramento igual ao Butano no segundo episódio. Os nomes deles são Maria Vasquez e James Sanders. Nas HQs, a Maria é uma personagem conhecida como Tarântula, que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 2006, e James adota o codinome de Speed Demon. Nas HQs, a Tarântula não é vilã. Ela se tornou heroína para vingar a morte da irmã que morreu no acidente de Stamford durante a Guerra Civil dos quadrinhos. Ela também já trocou beijos com o Shang-Chi, que foi parceiro de equipe dela nos Heróis de Aluguel por um tempo. Já o James é vilão mesmo, ele já foi membro dos Thunderbolts, da Gangue do Capuz e até do Sexteto Sinistro. Também tem uma personagem no episódio 3 que é chamada de Susan O'Hara. Essa é a mãe adotiva da Nico nesse universo, o que é diferente das HQs. A senhorita O'Hara provavelmente é uma antepassada do Homem-Aranha 2099, talvez avó ou bisavó. Lembrando que o Homem-Aranha 2099 é chamado Miguel O'Hara e é do futuro. Ele atua no ano de 2099 em outra realidade do multiverso, uma realidade chamada Terra 928. Na análise dos episódios passados, eu mencionei o quadro do Norman Osborn junto com o T'Chaka, o rei de Wakanda e pai do T'Challa. Agora o quadro apareceu com mais destaque e também ouvimos nas notícias sobre a Guerra Civil que ele também morreu nesse universo antes da Batalha do Aeroporto, assim como na realidade principal. Outro personagem irado que apareceu nesses episódios também faz parte da gangue do Lone e é chamado pelo Big Don de Bulldozer. Esse é o Henry Camp, o Ariete, membro da Gangue da Demolição nos quadrinhos que apareceu pela primeira vez nas HQs dos Defensores em 1974. O nome original do personagem em inglês é Bulldozer. Ele até se veste no desenho com trajes amarelos bem parecidos com o visual do personagem nas HQs. Vale lembrar que a Gangue da Demolição já apareceu no MCU na série da Mulher Hulk. Claro que tem muitos outros personagens que apareceram nesses 3 episódios e eu vou comentar um por um ao longo do vídeo. Mas antes eu acho legal falar sobre os diversos trajes que o Homem-Aranha usou, porque são referências legais demais também. Claro, em busca de uma nova identidade visual, o Norman Osborn ajuda o Peter com diversos designs de trajes novos e todos eles vêm das HQs. Vários desses trajes vêm de um grupo chamado Slingers, que eu mencionei no vídeo anterior. Esse é um grupo de heróis que usam antigos trajes do Homem-Aranha para combater o crime, trajes que o próprio Homem-Aranha usou nas HQs para se disfarçar quando foi acusado injustamente de cometer um assassinato. O primeiro traje que aparece é do Prodígio, que é o líder da equipe. Quando tava usando esse traje, o Homem-Aranha fica preso pela capa. Acho que ele não assistiu Os Incríveis. Depois vem o traje do Hornet, que voa, mas o Homem-Aranha não consegue controlar. Hornet também é membro dos Slingers. Já o terceiro é o traje do Dusk, outro membro da equipe. É o traje que assusta crianças. O único traje dos Slingers que ele não usou é o do Ricochete. E como eu falei no vídeo sobre os primeiros episódios, o Ricochete nos quadrinhos é o Jonathan Gallo, que é o segurança do Norman Osborn no desenho. Talvez ele adote o visual do personagem no futuro. E o último traje desses episódios não é dos Slingers, mas é o mais legal de todos. Esse traje branco é o traje da Fundação Futuro, um traje que o Homem-Aranha ganhou nas HQs quando se juntou à Fundação Futuro do Quarteto Fantástico. Lembrando que a Fundação Futuro vai ter papel importante no filme do Quarteto Fantástico que vai ser lançado esse ano. E com esse traje também recriam a cena clássica dele olhando o visual novo no reflexo de um prédio, igual ele fez quando se juntou ao simbionte em Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire. Esse traje novo, igual da Fundação Futuro das HQs, é a prova de fogo. No episódio 2, o Homem-Aranha mencionou que o próximo traje tinha que ser a prova de fogo durante a luta contra o Butano. E também tem um detalhe legal, que um dos caras que ele salva quando ele tá usando esse traje pela primeira vez, fala que o Homem-Aranha é espetacular. E o Capitão América é o ídolo do Peter pelo visto. Esses episódios já mostraram como o traje vai chegar no visual clássico. O Peter quer uma roupa mais vermelha e azul por causa do Capitão América. É legal comentar que o Homem-Aranha também é fã do Capitão América no MCU, algo que ele mencionou na primeira aparição dele durante a Batalha do Aeroporto de Guerra Civil. E claro, quem desenvolve os trajes do Homem-Aranha nesse universo é a própria Oscorp. Então bora falar sobre a parceria do Peter com a família Osborn. No começo do terceiro episódio, Norman e Peter jantam num restaurante chamado Eden. Atrás deles aparece um quadro imenso da Brooklyn Bridge. Nas HQs, em uma das histórias mais clássicas
clássicas do Homem-Aranha, o Duende Verde matou a Gwen Stacy em uma ponte, que ele disse que era a ponte George Washington no quadrinho, mas apesar da fala dele, ela foi desenhada com o visual da Brooklyn Bridge. Então isso pode ser mais uma referência à história da morte da Gwen Stacy, como tiveram outras nos episódios passados. Aliás, o Norman tem várias ideias de coisas que eles poderiam fazer para melhorar o traje, e uma delas é um drone, mas eles desistem da ideia do drone rápido. Isso é diferente do MCU, onde o Tony Stark realmente deu um drone pequeno junto com o traje do Homem-Aranha. Esse drone ajudava o Peter em missões, como vimos no primeiro filme do Tom Holland, por exemplo. Durante o jantar dos dois, o Peter fala pro Norman que ele ganhou esses poderes para ajudar as pessoas, o que é de certa forma uma versão da famosa frase "com grandes poderes também devem vir grandes responsabilidades". E vale comentar para quem não conhece, ou lembrar para quem já conhece, que nas HQs não foi o tio Ben quem falou essa frase pro Peter. Na verdade, foi o próprio Peter quem chegou a essa conclusão depois da morte do tio Ben. A frase acontece na forma de monólogo interno, de pensamentos do próprio Peter. Nessa cena, o Norman fala que era melhor o Peter dizer pros outros que era amigo do Homem-Aranha para despistar, uma desculpa muito utilizada pelo próprio Peter nas HQs. A primeira coisa que o Peter fala pro Norman é para ele não contar pra tia May, algo idêntico ao que acontece em Guerra Civil com Tony Stark. A tia May não descobrir é sempre uma prioridade. Quando o Peter assume de vez pro Norman e fala "eu sou o Homem-Aranha", a frase lembrou muito a clássica cena do Homem de Ferro assumindo a identidade secreta no primeiro filme do MCU, mas com entonação oposta. O Peter não queria revelar isso, diferentemente do Tony Stark. E o Harry descobriu a identidade dele também. Isso segue a linha do MCU, que o Peter é péssimo em esconder a identidade secreta, algo bem diferente das HQs. Mas claro, nos quadrinhos o Peter acabou revelando a própria identidade publicamente durante a Guerra Civil, e depois ele teve que dar um jeito de reverter essa situação toda. O Norman, para provar que realmente sabia quem era o Homem-Aranha, também mostra o vídeo do Homem-Aranha impedindo o carro de bater no ônibus pelo celular. Ainda mais uma referência à primeira aparição do Homem-Aranha no MCU. Ele faz exatamente a mesma coisa que Tony Stark fez em Capitão América Guerra Civil. Aliás, nesses episódios a gente vê que o Norman Osborn não lembra a idade do próprio filho, algo que serve para mostrar que ele não é exatamente uma boa pessoa, né? O Peter já deveria ficar desconfiado a partir daí. E o Harry acaba virando o cara da cadeira do Peter nesse universo, igual o Ned é no MCU. Mas ao invés de falar guy in a chair, ele fala dude at the desk, um joguinho de palavras com a frase do Ned, como se ele falasse o rapaz na mesa ao invés de o cara da cadeira. E nesse universo, o Norman Osborn é influenciador. Quando a Nico menciona isso, nos posts o Harry aparece com uma menina chamada Luna Snow. Esse é o nome de uma personagem das HQs da Marvel que é famosa e faz parte de uma banda de K-pop. A Luna ganhou poderes durante um ataque da AIM às indústrias Stark e entrou pro grupo chamado Agentes de Atlas, que eu mencionei no vídeo sobre os 2 primeiros episódios, junto com o Amadeus Cho e a Wave. Ela já teve até um romance com o próprio Amadeus Cho. A Nico Minoru fala que o Harry, por ser herdeiro, vai virar político, destruir a economia e ela vai ter que se juntar à revolução contra ele. Bom, já é a minha personagem preferida do desenho. E ela não vai com a cara do Tony Stark, claro, já que ela detesta bilionários, mas ela também não acha que o Cap tá 100% certo na treta da Guerra Civil. Quando ela tava falando sobre o Harry, a Nico se refere a ele como o grande e poderoso Oz Boy. Essa é uma referência clara ao mágico de Oz, obviamente, mas também ao próprio James Franco, que interpretou o Harry Osborn nos filmes do Tobey Maguire e também interpretou o Oz no filme Oz Mágico e Poderoso de 2013. No fim do 3º episódio, o Norman apareceu investigando o logo nos trajes tecnológicos do Speed Demon e da Tarântula, o que pode indicar que o Osborn vai tentar contratar o Otto Octavius no futuro. Ele tá de olho nessa tecnologia. E era, claro, o mesmo logo do traje do Butano. Nesse universo, o Dr. Octopus vende tecnologia para criminosos para sustentar o trabalho dele como cientista. Mas como eu comentei no vídeo anterior, esse logo é igual ao logo da Roxxon Power dos jogos do Homem-Aranha para PlayStation. Lembrando que a Nico Minoru mencionou a Roxxon no episódio 2. O símbolo mostra que foi o Dr. Octopus quem forneceu a tecnologia pro Butano, mas não significa necessariamente que foi o próprio Octavius quem contratou ele para tacar fogo no prédio. Claro, pode ter sido o Otto, ou pode ter sido outro vilão e ele só usou a tecnologia do Dr. Octopus para completar o serviço. Eu digo isso porque nesses episódios também apareceu uma gangue de criminosos russos. O Dr. Octopus
Milos não contratou a gangue russa, por exemplo. Foi o contrário, a gangue que foi atrás dele em busca de equipamentos melhores para cometerem os crimes que planejavam. Então ainda pode ser que algum personagem diferente tenha contratado o Butano para a missão do episódio 2. E bora falar dessa gangue russa. Primeiro começando pelo Dmitri. Dmitri Smerdyakov é o nome do Camaleão, um vilão clássico das HQs do Homem-Aranha, que também apareceu em destaque no desenho dos anos 90. Ele é meio irmão do Kraven nas HQs e também apareceu em live action em Homem-Aranha Longe de Casa no MCU. Depois vem o cara enorme, o grandão, um personagem chamado Mikhail Sitsevich. Nas HQs, esse é o nome do pai de Alexei Sitsevich, o Rhino. No desenho, aparentemente, ele próprio deve se tornar o Rhino ao invés do filho. Aí vem aquela mina bolada que é chamada de Mila Masaryk. Essa é uma versão feminina de um personagem das HQs chamado Milos Masaryk. Tem uma fala, depois dela colocar o capacete tecnológico, que a Roxana diz que a Mila parecia um rinoceronte, uma clara referência ao Rhino, vilão clássico das histórias do Cabeça de Teia. Mas a Mila responde que não era um rinoceronte, estava mais para um unicórnio. Milos é o vilão conhecido como Unicórnio nas HQs, um parceiro de Anton Vanko, que foi mencionado no segundo filme do Homem de Ferro do MCU. Por último, vem a personagem chamada Roxana Volkov. Essa é a única da gangue que não é baseada em personagens dos quadrinhos, é criada pro desenho. Mas o cabelo dela lembra, de certa forma, o cabelo de Melissa Gold, a personagem conhecida como Songbird, que é uma humana mutada através de experimentos feitos pela Roxxon. E os membros da gangue também mencionam a Tracksuit Mafia. Lembrando que a Tracksuit Mafia apareceu no MCU na série do Gavião Arqueiro e era uma gangue de criminosos russos também que trabalhavam pro Rei do Crime. Aliás, falando em Rei do Crime, tem um momento durante a batalha do Homem-Aranha contra a Mila que ela dá um abração de urso nele, daqueles de quebrar os ossos, bem ao estilo Wilson Fisk. E falando em gangue, a gente também tem que falar sobre a gangue da Rua 110. Big Don, o atual líder da gangue, manipulou demais o Lone para prender ele na gangue. Ele mandou o Lone no território de uma gangue rival, a gangue dos Escorpiões, para os caras marcarem ele como alvo e ele depender da proteção dos outros membros da 110. Lone Lincoln entra de vez pra gangue da Rua 110 e no fim do episódio 5 ele ganha o apelido de Lápide. Nas HQs, a gangue da Rua 110 é justamente a gangue liderada pelo Lápide, um vilão clássico das histórias do Homem-Aranha e do Demolidor. Inclusive tem um momento que a Pearl fala pro Lone que ninguém gosta de caras durões, encorajando ele a se abrir mais no relacionamento. Isso também é uma referência ao próprio Lápide, um vilão que tem poderes vindos de um acidente com gás e que deixaram a pele dele extremamente resistente, basicamente à prova de balas, invulnerável. E o Lápide nas HQs é o próprio Lone Lincoln. O Lone acabou perdendo treinos de futebol americano por causa do envolvimento dele com a gangue. Também se aproveitaram da vulnerabilidade dele, tanto da situação financeira da família, quanto a presença do irmão ali, para forçar ele a entrar pro mundo do crime. E é legal reparar que existem paralelos na história dele com a do Peter. O Peter salva o Mikhail do ataque da Mila ao mesmo tempo em que o Lone salva o Big Don do ataque do McGargan. O Peter também recebe as boas-vindas na Oscorp ao mesmo tempo em que o Lone é recebido pelos membros da gangue. E essa história de perder treinos por causa de uma vida secreta que ele estava vivendo também é muito semelhante ao que acontece com o Homem-Aranha sempre. O Homem-Aranha é conhecido por perder aulas, por perder encontros com as mulheres que ama, tudo para combater o crime. Mas claro, as situações são opostas e o Lone tá envolvido no mundo do crime contra a vontade dele, tudo para proteger o irmão. E falando em McGargan, o líder da gangue dos Escorpiões é o próprio Escorpião, claro, o vilão clássico das histórias do Homem-Aranha. McGargan é um ex-detetive particular. Tanto no desenho clássico dos anos 90 quanto nas HQs, ele foi contratado por J. Jonah Jameson para descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha. E foi por conta disso que ele acabou passando por experimentos e ganhando poderes. Vale lembrar que o McGargan apareceu no primeiro filme do Tom Holland e atualmente está preso no MCU. E a outra personagem que comanda o grupo dos Escorpiões é chamada Carmilla Black. Nas HQs, Carmilla Black existe e apareceu pela primeira vez em 2005. Carmilla é nascida em Madripoor, a famosa ilha de criminosos do universo Marvel. Ela já foi agente da SHIELD e é filha de Monica Rapatini, a cientista suprema da AIM. Essa mãe dela fez experimentos genéticos com ela ainda no útero, então Camila acabou ganhando habilidades e se tornou uma personagem conhecida como a Escorpiã.
Atualmente nos quadrinhos ela é uma vigilante mercenária e tem aspirações para se tornar heroína. E na cena que o Lone vai buscar os burritos, tem uma moça sentada no restaurante que parece a menina que roubou a pizzaria no primeiro episódio, mas na verdade as roupas têm cores diferentes. Eles só reaproveitaram o design da personagem. Essa que aparece com a gangue, na verdade, tem as roupas com as mesmas cores da moça em que o Peter esbarra também no primeiro episódio, quando ele estava correndo na rua e acaba perdendo o trem para a escola. E tem muitos outros detalhes interessantíssimos nesses 3 episódios. Nico é adotada nesse universo. Nas HQs ela não é exatamente adotada, mas os pais dela são feiticeiros malignos e ela acabou fugindo de casa, entrando pro grupo conhecido como Os Fugitivos. Será que a gente vai ver o que aconteceu para ela fugir de casa em algum momento? Será que vão mostrar os pais dela em episódios futuros? Será que tem alguma coisa a ver com o Doutor Estranho e o alien que atacou ela no primeiro episódio? Em um determinado momento, em casa, a tia May estava se desfazendo de alguns pertences do tio Ben. Aí o Peter acaba encontrando uma máquina fotográfica do tio Ben, uma clara referência ao trabalho dele como fotógrafo no Clarim Diário, nas HQs e outras mídias. E já tinha rolado uma referência nos episódios passados, quando ele prende um bandido que estava fotografando uma mulher colocando a senha na fechadura eletrônica do apartamento. Naquela cena, o Peter comentou sobre a qualidade das fotos. Aliás, no episódio 3, também dá pra ver que a tia May está com as contas vencidas. Claro, isso explica o motivo dela ter feito sinal pro Peter perguntar sobre remuneração pro Norman Osborn no segundo episódio. Mas isso também é um paralelo interessante com o desenho clássico dos anos 90, quando também apareceram contas vencidas da tia May logo no primeiro episódio, e foi isso que fez o Peter decidir trabalhar como fotógrafo freelancer pro Clarim Diário. Também no episódio 3, o Lone menciona que a Pearl vai participar de uma competição de natação, e ele ainda tira onda dizendo que ela vai ganhar fácil. Nos quadrinhos, a Pearl Pangan era uma exímia nadadora antes de ganhar poderes e se tornar a heroína conhecida como Wave. E aliás, a frase dela falando que ninguém gosta de caras durões pode ser uma pista de que eles vão terminar esse relacionamento em breve. Um dos membros da gangue do Lone menciona que os burritos que ele ia comprar eram tão bons que é como se tivessem caído de um buraco no céu. Isso é uma referência ao episódio 1 do desenho, quando a aranha que picou o Peter caiu literalmente de um buraco do céu. E no fim a gente não viu a Guerra Civil acontecer de fato, mas ela foi mencionada nos jornais e deu pra ver uma imagem dela. Nesse universo, a batalha do aeroporto aconteceu sem a presença do Homem-Aranha. Mas aqui é interessante reparar nos jornais que aparecem dando notícia da batalha famosa do MCU. Na tela do computador do Norman aparece uma emissora chamada ZCN falando sobre a batalha entre o Capitão América e o Homem de Ferro. ZCN é o nome da emissora fictícia na qual Griffin Sinclair, o namorado da Trish Walker, trabalhava na segunda temporada da Jessica Jones na Netflix. Outro jornal que aparece é o WHIH, que é um canal fictício do MCU e já apareceu em diversas produções. Já rolou vídeo de divulgação do primeiro filme do Homem-Formiga usando esse canal, e ele também já apareceu em Agentes da S.H.I.E.L.D., Demolidor, WandaVision, Vingadores e em várias outras séries e filmes da Marvel. Nessa cena, o Norman Osborn menciona a Batalha de Nova York, a clássica luta contra os Chitauri e o Loki no primeiro filme dos Vingadores, que também foi revisitada no primeiro filme do Tom Holland. O Norman enxerga a criação dos Vingadores como uma corrida de armas. Um dos jornais também menciona o incidente de Joanesburgo, quando o Hulk enfrentou a Hulkbuster em Vingadores Era de Ultron. E claro, o WHIH menciona a bomba na ONU e a morte do T'Chaka, que aconteceu em Guerra Civil. O ZCN faz uma menção irada à HQ Vingadores A Queda, que originalmente é chamada Avengers Disassembled, uma história clássica de quando os Vingadores originais se separaram depois de um ataque da Feiticeira Escarlate que matou 3 membros da equipe. E outro jornal, chamado apenas de World News, menciona o incidente em Lagos de Guerra Civil, na cena de perseguição com a gangue dos russos. Um dos caras que o Peter salva é exatamente o mesmo cara que estava no ônibus do episódio 1, que quase colidiu com o carro. E nos 2 episódios ele faz exatamente a mesma coisa depois de ser salvo pelo Homem-Aranha. Ele saca o celular do bolso e tira a foto. No episódio 5, Big Don fala isso aqui pro Lone. I'm sorry, I missed the part where that was my problem.
Isso é uma referência ao primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, a cena do Peter deixando o bandido fugir, bandido que depois mata o tio Ben. I missed the part where that's my problem. Outra referência aos filmes do Tobey Maguire é o Homem-Aranha usando as teias para parar um carro em pleno ar e salvar os pedestres, exatamente igual ao que acontece no segundo filme dirigido por Sam Raimi. Em um determinado momento, o Peter pergunta se a Mila era prima do Hulk ou algo assim, pelo fato dela ser muito forte, quase uma fisiculturista. Claro, isso é uma referência a Jennifer Walters, que é prima do Hulk de fato e se tornou a mulher Hulk. E o Mikhail, em outro momento, chama o Dr. Octopus de homem octagonal, o que não é uma referência, mas eu achei comédia. Outra referência legal também é quando o Peter recupera uma bike roubada e pergunta se deveria colocar um bilhete ali. Isso é uma menção ao que acontece no primeiro filme do Tom Holland, quando ele para um bandido que tinha roubado uma bicicleta e deixa um bilhete pro dono. Outra coisa interessante também é que o Harry, que agora é o cara da cadeira do Homem-Aranha, acredita em uma fake news que diz que o Capitão América morreu há 4 anos e é o clone dele que tá agindo agora. Isso lembra até a teoria da conspiração atual do MCU, que foi mencionada em Falcão e o Soldado Invernal, de que o Cap estaria vivendo na Lua. Mas será que a história é fake mesmo? Como eu disse no vídeo anterior, eu acho estranho demais o Capitão América ser parceiro do Norman Osborn em qualquer circunstância. Talvez nesse universo ele tenha morrido de fato. 4 anos atrás, nessa cronologia, seria exatamente durante a Batalha de Nova York. Lembrando que a animação se passa em 2016. Claro, é muito improvável que isso seja verdade, mas existe a possibilidade do Capitão América ter morrido nesse universo durante a treta com o Loki e os Chitauri em Vingadores 1 e ter sido substituído por um clone. Aliás, isso lembra muito um certo personagem que morreu naquele filme durante a Batalha de Nova York e depois apareceu vivo por aí, que é o nosso querido Phil Coulson, que depois virou até o diretor da SHIELD em Agentes da SHIELD. Isso sem contar que é uma referência à própria Guerra Civil dos quadrinhos também, porque um clone do Thor teve participação importante nessa história. Mas é mais provável, na verdade, que essa fala seja só uma referência à clássica saga do clone do Homem-Aranha, quando surgiu Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Talvez essa fala esteja preparando o terreno para uma adaptação dessa saga no futuro, já introduzindo esse conceito de clones na animação. E no fim, o Peter conseguiu encontrar a Nico para a sessão de cinema, o que é muito raro. O Homem-Aranha sempre acaba perdendo esses rolês com amigos, mas ele acabou levando o Harry também, um cara que a Nico detesta. Será que vai ter treta entre eles ou será que ela vai começar a mudar a visão que tem do Harry? Aliás, eu mencionei nesse vídeo várias semelhanças entre essa animação e o desenho clássico dos anos 90. Se você quiser relembrar a história inteira do desenho clássico do Homem-Aranha dos anos 90, eu expliquei absolutamente tudo em detalhes nesse vídeo aqui, é só clicar e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!